Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Saí agora da aula. Pois é. Então, vamos fazer uma reunião mais curtinha, mas, Sim. então, assim, voltando a essa questão do capítulo 15 aqui do livro, né, Uhum. ali na página 416, né, que tem aquelas fórmulas para calcular o ângulo, que é a fase, tá? Então, tem várias Sim. possibilidades aqui do arco tangente, né? Certo? Certo. Então, assim, deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Professor, eu esqueci de te comentar ontem contigo aquele... acho que estava escrevendo no Word, né? Aquelas coisas que estava me mostrando ontem. Tu consegue depois me encaminhar? Só porque daí eu consigo botar umas observações no meu caderno. Sim, sim. Vamos fazer assim alguns encontros, aí eu te mando depois, porque Ah, tá. para não ter que mandar várias Tudo. versões, né? Então, Tá. tá. Aí quando a gente tiver Pode ser. concluído, digamos, essa parte, eu te mando, não tem problema. Tá bom. Beleza. Obrigada. Quer ver eu te mostrar aqui, ó. Porque tem aquelas, né, tem essas condições todas Isso. para quando a gente vai calcular aqui a fase, né, que é esse ângulo aqui, né, que aparece lá na página 416, tem o arco cuja tangente é menos b sobre a, etc. Né? Uhum. Então, né, esses sinais aqui, principalmente do B, né, eles decorrem daquela identidade que eu te falei da trigonometria lá, tá? Que é essa identidade aqui. Né? Sim. Bom, aí o que acontece? Que a gente tem que observar que quando a gente faz o gráfico das funções seno e cosseno, no mesmo sistema, por exemplo, a gente vai ter esse comportamento aqui, ó. A curva aqui, ó, isso aqui eu fiz no site da Volvo, tá? Então, Tá. tu pode fazer, que é bem fácil de fazer. Então, tu vai ver ali, ó, o cosseno é a curva aqui em cor azul, tá? Essa outra E o cor seno é aqui, rosa. esse pink aqui, sei lá, Sim. é o seno. Então, por exemplo, a curva azul aqui, ó, de 0 até π sobre 2, que é esse pontinho aqui onde a curva azul intercepta o eixo horizontal aqui pela primeira vez, é o ponto π sobre 2, tá? Tá. Até esse ponto aqui, as duas são positivas. O seno é positivo e o cosseno é positivo, mas vem diminuindo. Sim. Tá? Então, quando o x está entre 0 e π sobre 2, O seno é maior que o zero. seno e o cosseno são positivos. Sim. Tá? Hum. Quando o x está entre π sobre 2 e π, ó, o cosseno está na parte negativa aqui, ó, Sim. e o seno ainda é positivo lá. Então, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Ok? Aham. Entre π sobre 2 e π, né, quando o ângulo está nesse intervalo aqui. Quando o x, desculpa, está entre π e 3π sobre 2, que é essa parte aqui, ó, de π até 3π sobre 2, é mais ou menos aqui assim, ó. O π é um pouquinho maior que 3, né? 3,14 mais ou menos. 3π sobre 2 é aqui. Então, aqui, ó, o cosseno é negativo, essa parte aqui de baixo do gráfico, e o seno também é negativo. Os dois são negativos aqui. Tá. E no quarto quadrante, que é o último, né, para fazer a volta, o Sim. cosseno torna a ser positivo aqui, mas o seno é negativo. O cosseno é Tá. positivo e o seno é negativo. Tá? Uhum. Então, essas combinações é que determinam, né, qual é a posição que está o valor do ângulo. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se o
se o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno é menos raiz de 2 sobre 2, né? Então o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então o ângulo tem que estar num quadrante em que essas duas condições sejam satisfeitas. Sim. Okay? Venham te olhando lá, o cosseno positivo, o seno é negativo. Ó, que é esse último quadrante aqui. Ó. O cosseno é positivo e o seno é negativo. Só que, aí que vem o detalhe, né, do fato das funções serem periódicas. Tá? Se tu pega o ângulo no quarto quadrante, tá? O quarto quadrante ali na circunferência é quando é entre menos 90 graus e 0 graus, certo? Sim. Então, esse quarto quadrante equivale também a um ângulo entre menos π sobre 2 e 0. Certo? Por que é importante isso? Porque quando a gente faz o cálculo da função inversa, que é o arco cuja tangente é um determinado número, nas calculadoras, tá, o resultado vai estar sempre entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá. Tá? Uhum. O que acontece? Se tu bota, por exemplo, aquele cálculo que a gente fez, né? Bota lá, menos 1. Né? Tu bota aqui a calculadora em radianos. Né? Se tu usar a inversa da tangente, ó, é menos π sobre 4. Né? Se tu deixar em graus, e coloca lá menos 1, né? e pedir a inversa da tangente, vai dar menos 45 graus. Certo? Uhum. Por quê? Isso é uma característica, né, da tangente, pelo seguinte, quando a gente faz o gráfico da tangente, pelo fato de no ponto menos π sobre 2 não existia tangente, nem no ponto π sobre 2, né, porque a tangente de π sobre 2 seria seno de π sobre 2 dividido pelo cosseno de π sobre 2, e cosseno de π sobre 2 é zero, então não tem como definir a tangente de π sobre 2. Então, quando a gente faz o gráfico da tangente, por exemplo, tem que dizer que o x vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, e ele vai pegar só os pontinhos próximos. Né? Aí vai de menos infinito a mais infinito. Né? Essa parte aqui. Ó. Vem lá do menos infinito, passa pelo zero e vai para mais infinito. Né? Entendi. Então, o que as calculadoras, né, levam em conta? Quando a gente calcula a inversa da tangente, a resposta do arco vai ser sempre entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Menos π sobre 2 até zero corresponde aos valores do quarto quadrante, tá? E esse aqui são os valores do primeiro quadrante, entre 0 e π sobre 2. Sim. Só que na calculadora ele não vai dar o resultado direto do quarto quadrante. Ó. Ele vai dar aquele número negativo lá. Então, por exemplo, vou fazendo de novo aqui o cálculo. Tá? Vou botar lá o menos 1, certo? Aí eu vou usar a função inversa da tangente, vai dar menos π sobre 4. Se eu quiser um resultado lá no quarto quadrante, eu tenho que somar 2π. Eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, e fazer mais 2 vezes π. Aí o resultado é 5,49 radianos, que está no quarto quadrante. Quer ver, se eu calcular a tangente desse número aqui, vai dar menos 1 de novo. Porque ela repete. Certo? Então, é por isso que o livro apresenta esses resultados aqui, né, fazendo essas combinações ali, quando A é negativo, quando B é positivo, porque daí cada um deles vai corresponder a estas posições aqui, que correspondem a essas combinações de sinais de seno e do cosseno. Né? Por isso que é importante, porque a fase... O que é a fase? Né? Quer ver? Ó, te mostrar aqui.
Tu pega, por exemplo, só o gráfico do cosseno. Vou pegar só o gráfico do cosseno. Vou botar aqui de 0 até 6π. Bom, esse eu vou botar aqui de menos 3π até 3π. Esse é o cosseno de x, tá? Tá. Bom, esse gráfico é um gráfico do cosseno que não tem deslocamento de fase, porque o ponto de máximo aqui, ó, é exatamente no x igual a 0. Tá? Então, a gente diz, neste caso aqui, ó, não tem fase, não tem deslocamento de fase. O ponto de máximo é exatamente no ponto em que o x é igual a 0. Tá? Tá. Se tu botar aqui, ó, algum termo, vamos supor que tu bote lá, cosseno de x menos 2. Aí tu vai ver que o gráfico vai ser deslocado para a direita. Tá vendo? Sim. Então, o ponto de máximo ele já não ocorre aqui no x igual a 0. Então, essa diferença aqui, ó, em relação à anterior, é a chamada fase. É o primeiro ponto em que ocorre o pico ali. Tá. Em comparação com aquela curva que não tem a fase. Tá? Isso é importante pelo seguinte, Antônio, porque tu pensa assim, ó, quando tu tem muitas ondas, né, sendo somadas, né, se elas tiverem o pico na mesma posição, eles vão se somar naquela posição ali e vai dar um valor muito grande exatamente naquela posição. Geralmente isso não acontece, elas têm deslocamento de fase. Então, o que acontece quando tu soma várias ondas que têm deslocamento de fase? Uma hora uma está subindo, a outra está descendo, né, e devido a essas diferenças de fase, né, então por isso que é importante identificar o deslocamento de fase, porque ela interfere na amplitude quando tem várias ondas que estão sendo somadas. Tá? Então, a fase é só para identificar aqui, ó, em qual é o instante de tempo em que ocorre a primeira vez o pico, porque depois ele se repete, né? Por periodicidade ele vai se repetir, mais para frente vai acontecer de novo. Tá? Então, quando não tem fase, o caso típico é o cosseno, né? que o ponto de máximo ali ocorre exatamente no x igual a 0. Tá? Sim. Outra coisa, né? Aqui, essa diferença ó, entre os dois picos sucessivos é chamada de comprimento de onda. Tá? Então, a diferença entre esses dois picos é exatamente igual a 2π. Sim. Se tu botar aqui um número multiplicando x, por exemplo, 2, 4, 8, a tendência do comprimento de onda é diminuir. Quer ver? Vou botar aqui 4, multiplicando x. Os picos eles se aproximam quando tu multiplica o x por um número maior que 1. Então, a frequência da onda aumenta. No mesmo intervalo de tempo, tu vai ter mais ciclos. Isso chama-se uma onda com uma frequência mais alta. E o comprimento de onda é menor. Tá? Quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda, comparado com aquela que... Ó, quer ver? Eu vou botar as duas no mesmo gráfico, quer ver? O cosseno de x e o cosseno de 4x, as duas no mesmo gráfico. Ó, a azul é o cosseno de x. Então, essa curva azul aqui, ó, ela tem um comprimento de onda maior. Tá? A frequência dela é menor. E a curva, que é o cosseno de 4x, ela tem uma maior frequência e um menor comprimento de onda. Tá? Então, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Sim. Tá? O que se sabe? Que para certas operações, tá? É conveniente trabalhar com ondas
com um comprimento de onda muito elevado, né? Por exemplo, o micro-ondas, ele trabalha com ondas que têm em torno de 3.500 GHz de frequência, né? Uhum. E para outras aplicações, né? Por exemplo, rádio FM, né? São ondas de 600 MHz de frequência. Mega significa 10 elevado a 6, né? 10 elevado a 6 Hz. Então, são 600 vezes 10 a 6 picos por segundo, né? Porque 1 Hz por segundo significa completo, é um ciclo completo por segundo, né? Uhum. Então, tu imagina, são 600 MHz, são 600 vezes 10 a 6 ciclos por segundo. Uma frequência enorme. É uma frequência muito alta. Sim. E isso aí deve ser as aplicações que são características daquele problema, né? Cada situação tem características próprias. Bom, então o que aqui, né, vai ser importante nesses cálculos é o objetivo, né, desse estudo aqui, tá? É descobrir, como a gente conversou ontem, tu tem uma tabela de pontos lá, que, digamos, é o tempo e uma outra quantidade, né? Vou te mostrar aqui aquela tabela das manchas solares que eu tenho lá do Moretinho, ó. Essa tabela aqui, depois eu vou, né, eu te falei ontem, tu tem que baixar ali daquele endereço. Tu anotou aquele endereço da internet lá? Tu tem no livro aí? Sim. Sim. Tá? Sim. Então, tu tem que entrar naquele endereço ali, tá? Aqui, ó. Lá na página. Eu acho que eu anotei aqui a página, deixa eu dar uma olhadinha. É na página 15, não? Na página 1.11 ali. Isso, é. Tá? Uhum. Então, tu tem que baixar ali a da temperatura, de Cananéia, das manchas solares, que é essa aqui, ó. Tá? Isso aqui é a quantidade de manchas solares desde o ano de 1749 até 1924. Uhum. Indo até lá, então, um ano sucessivo ao outro até 1924 aqui. Esse é o tempo, tá? E aqui nessa coluna, ó, é uma contagem de manchas solares. Não me pergunta como é que é feito isso, mas é assim que os caras publicam, e, enfim, tá? É um negócio aí que os astrônomos fazem. E por que isso é importante? Bom, por várias razões, tá? Mas isso a gente vai mais adiante falar um pouquinho. Muito bem. Então, o objetivo é tentar descobrir, quer ver, ó, se tu olhar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, no Excel, né, tu pode marcar as duas colunas, vai até o final lá. Ó. Aí tu vai aqui, ó, em inserir esses gráficos aqui, ó. Aí tu pode inserir, por exemplo, um gráfico de dispersão dos pontos, tá? Ou então um gráfico desse tipo aqui. Esse gráfico, ele mostra um eixo aqui, ó, no eixo horizontal é o tempo, ó, tá vendo os anos ali? Uhum. E a quantidade de manchas em cada um dos anos. E aí tu bota ali o cursor ali, ó, ele mostra qual é o ponto, ó, tá? O ano de 1778, ó, que deu 154,4 manchas lá na contagem. Uhum. Ok? Sim. Bom, então, se tu olhar lá na página, voltando lá para o capítulo
Na página 424, vai lá. Tá vendo? Tem esse gráfico. Esse gráfico ali, tá? Tu pode ver que é exatamente esse gráfico aqui, e tem uma outra linha, né? Tracejada ali. Tem dois gráficos ali, né? A linha cheia, Sim, que é esse gráfico aqui, sim, certo? Esse outro gráfico que ele chama, que é o modelo não linear ajustado, ele é o resultado de um cálculo com funções trigonométricas. Então, o que ele identificou? Ele aplicou uma função e descobriu, tá, que existe um ciclo que está escondido aqui. Ele calculou esse ciclo e fez o gráfico que está representado ali nesse gráfico da página 24. 424. Tá? Uhum. Então, a ideia é usar estes argumentos que ele apresenta aqui para chegar neste resultado. Tá? Então, para a gente conseguir atingir esse objetivo, né, descobrir esta função aqui, a gente tem que estudar estas propriedades que aparecem aqui na página 415, 416, e até chegar a fazer os cálculos e obter aquele resultado ali. Tá? Sim. Então, esse é um dos objetivos, não é somente esta tabela aqui que a gente vai trabalhar, né? Mas a ideia é, de modo geral, ó, tem uma tabela de pontos, geralmente aqui vai ter o tempo como sendo a variável independente aqui no eixo horizontal, e aqui uma outra quantidade, no caso são as manchas solares, pode ser a quantidade de chuva, né, que é aquele outro exemplo que tem lá do Cananéia, e outros exemplos ali. Bom, então, para a gente chegar, né, e obter estes resultados, eu vou botar aqui o título, né, o gráfico aqui, para conseguir chegar nesse resultado, a gente tem que entender um pouquinho, né, o que está sendo feito, tá? Então, eu vou te explicar algumas coisas, né, e aí, aos pouquinhos, a gente vai construir essa teoria, tá? Bom, então eu vou aproveitar aqui que eu estou com a planilha pronta para te mostrar uma propriedade que é a propriedade 417 ali, na página 417, tá? Tem vários somatórios ali. Aquele somatório, quando t varia de 1 até n, do cosseno de ômega k vezes t, que é igual a zero, e também o somatório com t varia de 1 até n do seno de ômega k vezes t igual a zero. Tá? Sim. Bom, como é que isso funciona? Tá? A ideia é a seguinte. Neste exemplo aqui das manchas, né, a gente tem 176 pontos. Então, o n é o tamanho, né, a quantidade de pontos. Nesse caso, é 176. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma... Ó, quando eu quero fazer... Tu conhece aqui essas planilhas? Ou tu usa outro... Eu uso outro e eu tô tentando ver como é que eu vou. Talvez eu pegue outro computador, porque o meu, para baixar Excel, eu já atualizei várias versões que fala que tem que ficar atualizando, atualizando, daí eu já atualizei e já falei com meu pai. E mesmo assim, quando eu vou baixar, diz que não é compatível com a versão do meu computador. Aí eu não entendo isso aqui. E o Pages daí é outro programa, assim, não. É Eu, ruim. é bem complicado. Eu tô vendo como é que eu vou fazer isso, porque eu tô precisando agora em outra matéria também esse semestre. E, tô sofrendo com isso do O Excel. ideal seria ter a planilha do Excel mesmo, que daí a gente pode transportar dados de um para outro, né? Se tu pega Sim, outra planilha, outro, às vezes é outro outra programa não loja, abre. né? Sim. Eu tô vendo essa semana como é que eu vou fazer em relação a isso, Pois é, e mas. não tem, acho que não tem uma versão free, né, do Excel, acho. Pois então, Pode usar em navegador, por exemplo. eu perguntei para uma amiga minha, porque ela tem o mesmo computador que eu,
só que eu não sei qual que é a versão do computador dela, daí eu acho que talvez seja isso a diferença. Ela conseguiu baixar através ali do site da PUC, que tu vai naquela área do aluno e tal, enfim, Ah, e sim, vai. sim, os alunos podem usar o Office, né? É, e daí por ali dá, eu acho, né? Sim, porque Daí eu vou ver. usar no Office tem alguns recursos que são meio chatinhos, porque tu tem que estar conectado na internet, sabe? E se Sim, aqui, por exemplo, né, esses cálculos que eu estou fazendo na planilha, se eu não quiser usar o navegador, eu não uso. sim. Então, esse é o inconveniente, às vezes é meio chato. Não, o bom é que eu tô sempre com o meu celular junto, daí qualquer coisa só conecta o celular, né? Aí junto ali, daí dá pra fazer os cálculos, porque eu Sim. não vejo muita outra escapatória Aham, de não ser por ali, mas né. tá. Então, assim, por exemplo, para entender aqui o que ele chama ali, ó, de são propriedades de ortogonalidade. Tá? Então, ele escreve lá, por exemplo, que né, o WK, vou botar aqui a definição que ele escreve ali, ó, o WK é uma frequência que tem uma fórmula conhecida, que é 2 vezes π, vou escrever aqui já na notação certinha para não dar confusão. É 2, se eu achar o π aqui, π vezes k dividido por n, tá? Uhum. O k vai de 1, tá vendo ali no livro, né? De 1, 2, aí pontinhos, ele vai até o n sobre 2 dentro do colchete, tá? É isso? Tá. Bom, o que significa isso? Né? É o seguinte, ó, se o n for um número par, por exemplo, né, vamos supor que o n seja 50, né? Então, ele vai de 1 até 25, que é de 50 dividido por 2 é 25. Tá? Uhum. Acontece que o n pode ser um número ímpar, de repente fez, sei lá, 35 observações ou 711 observações. Tá? Então, esse Sim. aqui ele vai pegar o número inteiro, né, contido no n sobre 2. Por exemplo, tu pega 51, né, divide por 2 dá 25,5. Né? Então, ele deve ir de 1 até 25. Ok? Entendi. Uhum. Por que isso? Porque como as funções periódicas elas são repetitivas, né, o seno e o cosseno eles repetem os valores, né, como a gente viu aqui nesses gráficos, né, ela vai e volta, mas ela fica repetindo. Então, basta considerar essas frequências aqui. Tá? Por exemplo, no caso ali das manchas, né? O exemplo das manchas. Ó, tem que o N é 176. Tá? Então, essas frequências aqui vão ser calculadas dessa forma aqui, com o K variando de 1 até 176 dividido por 2, que é 88. Então, tu tem 88 frequências, né, para fazer esses cálculos, que são frequências que podem acontecer em alguma delas, a gente identificar que tem alguma coisa importante associada àquela frequência. Tá. Tá? Uhum. Então, por exemplo, se o K for 1, né, por exemplo, K igual a 1, né, que é o menor valor possível, tá? Bom, aí tu vai obter que o W1 é simplesmente, né, é só substituir aqui, o W1 vai ficar 2π vezes 1 dividido por 176. Tá? Isso vai dar um número bem pequenininho, porque vai pegar 2 vezes π, vai dividir por
176. 0,035, mais ou menos, né? Então, esse é um valor de uma frequência. Depois, quando K for 2, da segunda frequência, até o K igual a 88. Né? Então, é curioso aqui, ó, o que vai acontecer. Ó. Só vou te mostrar aqui. Vamos fazer o K igual a 2. Opa. Quando K for 2, vai ter essa frequência que vai dar o dobro, né? Que vai dar, vou pegar o valor ali, isso. 0,07 no caso? Vai pegar, multiplicar por 2, né? Agora apareceu ali. Isso, exatamente, vai dar 0,70, né? Certo? E tá, aí vai indo, aí vai aumentando, vai aumentando. O que vai acontecer? Quando o K for 88, tá? Olha o que vai acontecer. O K for 88, vai aumentando, vai aumentando. Olha o que vai acontecer quando o K for exatamente 88. Vai dar π, no caso. Vamos ver. Olha o que vai acontecer aqui. Sim, porque o 2 vezes 88 é 176, que é ideal. Sim. Vai cancelar, né? Vai ficar 2 vezes 88 é 176. Então, vai sobrar exatamente o π. Tá? Sim. Exatamente. Então, o que acontece aqui? Ó? É como se tu pegasse, né, 88 frações do π. Tá? Isso aqui é uma pequena fração do π, aí vai aumentando, né, até chegar no próprio π. Certo? Então, dividir o π em 88 frequências. O π corresponde, né, à metade ali da circunferência, né, 180 graus. Tá? Então, tu pegou π dividido por 88, são vários ângulos, né? A diferença entre eles é sempre a mesma. Tá? Então, nessas frequências, pode ser que em alguma delas tenha alguma coisa importante acontecendo. Tá? Tá. E, bom... E aí eu vou fazer todas até o número? Não, né? Eu só vou fazer... Não! A gente vai usar uma ferramenta para identificar qual delas é a que pode nos fornecer uma informação, porque senão é um negócio de louco. Tá? Então, assim, por exemplo, essas relações de ortogonalidade que fala aqui, por exemplo, somatória, quando tu calcula o cosseno de ômega t e soma de 1 até 176, tem que dar 0, quer ver? Então, aqui eu fiz alguns testes. Tá? Por exemplo, aqui é o N, aqui é o K. Tá? Que aparece ali na fórmula aqui do 2, tá vendo essa fórmula aqui, ó? 2π vezes K sobre 176, tá? Então, nessa planilha aqui, eu botei numa coluna, eu botei o valor do K aqui, ó. Aí eu botei um comentário, uma anotação, é o valor do K. Tá? Se eu botar o K igual a 1 ali, ó, tá? Vai dar 0,035 ali, que foi o primeiro valor que a gente calculou. Certo? Então, aqui é a frequência, é o valor da frequência. Ó, vou botar o 88 aqui, ó. Vai dar o π. Tá vendo? Sim. Então, aqui, essa é a vantagem do Excel, né? Eu atualizo o T e já atualizo direto a frequência. Sim. Tá? Tá. Aí, para comprovar que o somatório dos cossenos, quando T varia de 1 até N, vai dar 0, eu calculei aqui, olha, é bem fácil. Ó. Eu calculei o cosseno. Aqui está a frequência multiplicada pelo T. Ó. Aqui eu botei o T variando de 1 até 176, aqui nessa coluna. Ó. Sim. O T varia de 1 até 176, tá vendo? Sim. Mas não precisa fazer em todas as linhas, só faz numa, quer ver? Ó. Tu coloca aqui, na primeira linha, a fórmula igual o cosseno
da frequência multiplicado pelo T. E a frequência, a gente pressiona aqui a tecla F4 para ficar aquele símbolo do apóstolo ali para Pois é, eu estava olhando. ela ficar presa, porque daí a frequência fica sempre a mesma, tá? Tá. Aí tu pega e calcula essa primeira célula e depois só arrasta aqui, ó. É uma barbada. Ó. Ele vai atualizar todas as outras, mantendo a frequência a mesma e só atualizando o valor do T. Entendi. Entendeu? Sim. Quando T é 1, quando T é 2, quando T é 3, até o T igual a 176. E aqui soma tudo. Nossa, é muito... E a soma dá zero. Na verdade, aqui, ó, no Excel ele vai escrever menos 5,32 vezes 10 a menos 15, que é praticamente zero. Uhum. Tá? Então é por isso que tem que ter isso aqui, porque senão... Sim, senão 2040 está pronto. Isso aqui, na verdade, é só uma verificação, né, de que aquela propriedade que está falando realmente é verdadeira. Tá? E observa, ó, quando tu tiver, por exemplo, somatório de cosseno vezes cosseno ali, ó, cosseno de ômega t vezes de ômega k vezes t, multiplicado por cosseno de ômega j vezes t, vai dar n se o j e o k forem iguais a n sobre 2, tá? Sim. Então, se eu botar o 88 aqui, ó, botar aqui 88, e botar aqui também 88, ó, olha só. Uhum. Quando eu somar aqui é a multiplicação do cosseno de ômega k vezes o cosseno de ômega j vezes t. Ó, vai dar sempre 1. Ó. Aí quando somar vai dar 176. Que é exatamente o que está dizendo essa propriedade. Que aí, no caso, só o que tu fez para dar tudo isso, tu escreve a funçãozinha ali em cima, né? Como tu tinha comentado antes, e aí bota os dados ali iniciais em cada coluna e daí vai, né? Exatamente, tu define a fórmula só na primeira linha. Depois tu só arrasta o cursor, que daí ele vai atualizando o tempo nas outras linhas. Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira célula, né, o T vale 1, tá? Nessa segunda célula, o T vale 2. Ó. Mas observa que aqui, ó, como eu botei o D4 lá dentro do apóstrofo, do dólar, né? Ele copia aqui, ó, tá vendo aqui, ó, D4, C5, D4, C5, tá vendo? Sim. O C5 é o valor do T que vale 1, tá? Nesta linha aqui, realmente o T vale 1. Quando eu passo para a segunda linha, ó, tá vendo que é C6, ó? Sim. Mas o D4 continua o mesmo. Porque eu quero porque eu quero manter a frequência exatamente a mesma. Então, quando eu quero que uma célula se mantenha, eu boto aquele dólar lá, né, pressionando F4 em cima daquela célula. Isso é um recurso do Excel, porque quando a gente arrasta, ele só vai atualizar as células que não têm o dólar. As que têm o dólar, ele não atualiza, ele mantém. Entendi. Tá. Sim, eu vou... Tem que ver esse negócio do Excel para ontem já. Tá? Então, se tu consegue um acesso ao Excel aí, porque daí vai facilitar muito esses cálculos. E será que se eu passasse na PUC, professor, tu sabe se tem alguém que poderia me ajudar com esse negócio de, dependendo do computador, ver o que dá para fazer em relação ao Excel? Porque eu tive há anos atrás um problema com outro aplicativo, e aí, quando eu estava ainda em outra universidade, eu fiz um semestre só na outra, e aí era um aplicativo específico, e aí eu fui lá e conseguiram me ajudar a baixar. Será que na PUC fazem isso ou não? Não sei te dizer. Teria, de repente, tentar conversar com o coordenador do teu curso para ver se ele tem essa informação. Eu não sei quem é que poderia fazer isso. Sim, vou dar uma conversada com a Gert, então. Sim. Talvez ela possa dizer se tem alguém. Porque eu já tentei muitas vezes sozinha e dá erro,
ou não dá atualização completa, é um saco, e não tem como eu trocar de computador no momento, sabe? Então, daí eu teria que ver por esse recurso da PUC mesmo, então... Porque daí eu não sei, talvez, né, tipo assim, botar no navegador aqui, sei lá, tem essas listas, né, como Sim, como tentar baixar Excel em Mac, eu baixar Excel. Sim, eu já fiz isso muitas Fez vezes. isso? Já, várias. E eu também pedi ajuda pro meu pai, por exemplo, só que meu pai, ele é todo do Numbers, ele só usa o Numbers, só que, tipo, na faculdade, em todas as cadeiras só usam Excel, e daí não dá para ficar usando Numbers agora. Depois, quando eu for formada, ok, mas agora não tem como, porque aí quando os professores passam às vezes, uns links que é para abrir no Excel, não abre no outro aplicativo, então... Não, isso realmente é que assim, ó, é, existem diversas formas, né, de implementar essas rotinas. Eu estou te mostrando aqui alguns recursos do Excel, né, mas com o objetivo de esclarecer ali um pouco essa parte teórica. Sim. Tá? Então seria interessante, porque daí tu pode fazer alguns testes, né, para fazer os gráficos, né, aqueles gráficos que estão aparecendo ali, daí tu consegue baixar aquelas tabelas, né, porque ele tem no endereço lá que o Moretti publicou no livro, são Sim, são essas várias tabelas, tabelas de Excel. são tabelas de Excel. Tu pode Uhum. optar ali, né, tem vários formatos. Eu dei uma olhadinha já, só que daí no outro aplicativo eu não consigo abrir, daí por isso. Mas, bom, eu vou mandar um e-mail para a Gert, daí vou ver o que ela fala. E, de repente, amanhã, se ela falar alguma coisa, se é para falar com alguém lá, algum pessoal, sei lá, da informática, alguma coisa assim, eu já faço isso. Então tá. Tá, daí eu vou te avisando, professor, o que eu consigo. Bom, então, a princípio, Vitória, se tu puderes, a gente pode conversar. Vamos fazer um intensivo aí essa semana, se puder, na quinta-feira, tá? Pode ser? Uhum. Só esse horário, quinta-feira, é um pouquinho complicado. Teria que ser de tarde, tu consegue? Pode ser, pode ser. Tá, então Qual é o horário que de é bom para tarde. ti? Deixa eu ver, de tarde pode ser às 3, por aí? 3 horas tá 3h30, 3 horas. por aí. Tá, Tá. então tá. Daí Então tá. combinado. Então, combinamos às 3 horas, quinta-feira, então. Tá bom, então. Tá Obrigada. bom? Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Tchau.